E essa é a nossa aula, o nosso vídeo 4D. Na aula passada, nós havíamos terminado uma retrospectiva muito breve a respeito dos fundamentos sociológicos da nossa disciplina. E hoje nós vamos começar a discutir exatamente, baseado nesse referencial sociológico e também no filosófico que já havíamos discutido antes, o ensino da física. Por quê, para quê e para quem? Sem responder estas perguntas, fica um pouco sem sentido se tentar fazer qualquer ensino de física, né? Então eu vou me basear nas coisas que eu havia escrito já há tempo atrás sobre as diversas questões e vou começar falando a respeito da perspectiva em que a escola é vista também como um espaço de conflitos, que foi aquela que nós mencionamos decorrente da visão de Gramsci e também da visão um pouco de Althusser, mas principalmente da visão de Gramsci, né? Então, dentro de uma perspectiva em que a escola é vista também como um espaço de conflitos, no qual a ideologia dominante pode não apenas ser veiculada, mas igualmente questionada em suas bases, cabe se perguntar qual é o papel que pode desempenhar o ensino de ciências, e em particular o ensino da física. Isso nos leva a uma discussão do papel que desempenha a ciência numa sociedade industrial, onde a tecnologia está presente em quase todas as coisas e, portanto, onde boa parte dos significados estão codificados necessariamente em termos de uma linguagem científica. Da posição que eu adoto frente à educação, que já se percebe do que eu discorri antes sobre linguagem, sobre fundamentos filosóficos e principalmente sobre os fundamentos sociológicos, dessa minha postura decorre uma necessidade de buscar uma decodificação desses significados científicos impressos na nossa realidade, tanto natural quanto realidade social. Pois uma realidade codificada, ela põe em risco, inclusive, o livre exercício da cidadania. É aquela metáfora que eu de vez em quando falo de um gato numa biblioteca. Para ser cidadão, nós não podemos ficar cercado de fenômenos desconhecidos e de máquinas e de artefatos tecnológicos e nos situarmos como um gato numa biblioteca, como meros usuários de uma sociedade de consumo. Visto que nós precisamos ter opção de escolhas e a tomada de decisões. E estas dependem de uma consciência crítica a respeito desta realidade. A ciência deve, assim, ser encarada como pertencente a um conjunto de conhecimentos cuja posse nos fornece uma poderosa ferramenta de interpretações e de transformação do mundo em que vivemos, necessitando, por isso, ser estudada e apreendida enquanto um conhecimento historicamente produzido, provisório, como tudo mais, mas, sobretudo, uma inegável fonte potencial de poder. E aqui eu me recordo de uma passagem do Samora Machel, que foi o principal libertador de Moçambique da dominação portuguesa, e Machel dizia, Moçambique na África, né? E Machel dizia que para romper a dominação é necessário que o dominado compreenda a linguagem e a ciência do dominador. Então é isso que a gente tem que ter em mente, a necessidade, não apenas para interpretar, mas para transformar a realidade que vivemos, de se compreender a ciência. É dentro desse contexto que é necessário se admitir que a interpretação do mundo que nos é dada pela ciência é apenas uma dentre outras possíveis, que não pode abarcar a totalidade dos fenômenos estudados. Embora isso não tire nada a importância da veiculação dos seus conteúdos, isso já nos alerta para que essa veiculação não seja feita nos moldes da apresentação de um dogma. Apresentar a ciência como se fosse uma religião, como se fosse o espelho da verdade, ideia essa que nós já combatemos ao discutir os fundamentos filosóficos da nossa disciplina, quando falamos da questão do realismo ingênuo, né? A física, nesse particular, deve ser vista como sempre provisória, historicamente construída e, portanto, sujeita a grandes transformações. Diz um sociólogo chamado Sherry, um sociólogo americano, que o sistema de descrição da natureza que nós chamamos de física
tem uma certa forma constituída de conceitos e de leis, que se desenvolveu de determinada maneira e em consequência dos acidentes da nossa própria história. E continua, tivesse a história sido diferente, ou possuíssemos nós diferentes órgãos de sentido, e a física, por nós construída, teria sido possivelmente de outro modo. O ponto central da questão, no entanto, é que apesar de ser a ciência um conhecimento como outros, provisório e em mutação, ele carrega dentro de si um tipo de interpretação de tal forma consistente que se constitui no mais poderoso instrumento de ação do homem sobre a natureza, uma autêntica alavanca de mudanças a ser operada segundo critérios determinados pelo jogo das tensões sociais. É fundamental, portanto, que se perceba que estas decisões sobre o tipo de pesquisa a ser preferenciado, bem como a ciência a ser veiculada, não são coisas dadas numa sociedade de classe que se estabeleçam de forma harmônica, mas sim que se dão em meio a todo um contexto de conflitos, de interesses e de opções econômicas e ideológicas. As linhas de pesquisa preferenciadas, as teorias vencedoras, a própria seleção do conteúdo que uma comunidade científica reconhecerá como sendo um conhecimento válido e digno de ser transmitido a outros indivíduos, estará em estreita relação com o contexto mais amplo de tudo aquilo que ocorre na sociedade, desde a política e a economia até a religião e a arte. Como fica, portanto, a questão da educação científica a ser desenvolvida num país de terceiro mundo como o nosso, face a todas estas questões colocadas? E aqui eu cito um trecho do Moacir Gadotti, que é um importante educador brasileiro e que segue uma linha inaugurada pelo Paulo Freire. E diz Gadotti: hoje, os educadores latino-americanos se perguntam até que ponto a educação pode tornar-se um instrumento de libertação do autoritarismo, que disfarçado ou ostensivamente oprime as nações latino-americanas. Hoje, esses educadores consideram indispensável que a pesquisa e a reflexão em educação não visem apenas a reconstituição histórica da educação ou a fundamentação psicossociológica do ato educativo, mas sirvam de instrumento de luta para superar as contradições da sociedade opressiva. Só uma ciência verdadeiramente comprometida com a transformação dessa sociedade interessa às classes oprimidas. A formação de um educador competente não é suficiente. É preciso que a competência técnica esteja fundamentada num compromisso político, porque a competência depende de um ponto de vista de classe. Não somos competentes em geral, mas somos competentes para uma classe e não somos competentes para outra. Para ser colocada como uma ferramenta útil para a emancipação das classes oprimidas, a física necessita ser vista em estreita ligação com os seus interesses e anseios de mudança, bem como com as peculiaridades culturais das distintas comunidades. Precisa esta física ter a possibilidade de poder surgir vinculada aos horizontes de percepção dos indivíduos, dos educandos. Horizontes estes formados ao longo de suas histórias concretas de vida. O primeiro ponto da relação com a realidade concreta é considerada pelo meu amigo Demetrio Delizoikov, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um trabalho, já relatei, baseado no trabalho de Paulo Freire na Guiné-Bissau. É feito extremamente positiva a forma como ele se refere. Eu vou citar aqui as palavras do Demetrio nisso aí. Diz o Demetrio: do ponto de vista restrito do conteúdo, o fato de as leis naturais serem universais permite que, se partindo da experiência vivencial do aluno ou da problematização de situações particulares de uma comunidade, se desenvolva a aprendizagem de um conteúdo programático
que seguramente não está relacionado apenas àquela realidade. É ela o ponto de partida para a aprendizagem, que deverá ser extrapolada e utilizada, podendo-se evitar que permaneça restrito à visão particular, localizada, que inicialmente a determinou. E aí eu, fazendo as minhas próprias reflexões, digo que trata-se então de dar ao ensino de física um caráter prático transformador, que parta do real vivido e que conduza tanto à compreensão crítica desta realidade, como à extrapolação, tanto para a generalização científica, que é abstrata, como para a superação da realidade de partida, que é social. Acredito eu que este caráter prático será tanto mais efetivo quanto mais próximo for o aprendizado científico do aprendizado tecnológico. No entanto, o caráter transformador, no sentido social, dificilmente pode ser aprendido se for limitado à observação sincrônica do momento tecnológico vivido. Para este fim, é fundamental a apreciação diacrônica do desenvolvimento científico-tecnológico de uma perspectiva que abranja os fatores econômicos e culturais que influenciaram este desenvolvimento. No esforço educacional, portanto, de ampliação do universo de possibilidades dos educandos, pelo acesso ao conhecimento científico, faz-se necessário, em minha forma de ver, a questão tanto de vincular o surgimento dos conceitos com os variados aspectos culturais da realidade concreta, quanto tentando elevar-se dela, fazer com que a física seja tratada dentro de um contexto cultural que abarque o seu processo histórico de formação. Dentro deste contexto, muitas vezes o plano econômico foi dominante ao longo da história do desenvolvimento científico, impulsionando necessidades e linhas de pesquisa específicas. Noutras vezes, esta vinculação foi muito menos clara, ou ao menos intermediada por fatores culturais e ideológicos aos quais é mais razoável atribuir a influência dominante. Tudo isso deve ser tratado com o cuidado possível, evitando-se cair no estreito terreno do economicismo mecânico. A complexidade do tema pode dificultar, a abordagem didática da história, no que tange ao desenvolvimento da ciência e, em particular, da física. As dificuldades que este desafio impõe não autorizam, no entanto, o educador a praticar mutilações simplificadoras, particularmente na formação de professores de física. E aqui eu me debruço sobre a questão específica da história da ciência no ensino da física e que vou apenas iniciar e ainda vou continuar no vídeo seguinte, da aula seguinte, porque é um tema longo que eu pretendo discorrer. A física, ela é usualmente apresentada de um modo inteiramente dissociado do processo histórico de sua formação e de toda e qualquer motivação socioeconômica. Nas poucas vezes em que são feitas alusões à sua história, estas alusões não passam de simples anedotas sobre os feitos individuais dos supostos gênios que a teriam construído. Nessa história de heróis, que muito lembra aquele poema que li de Brecht sobre a construção das pirâmides, e não havia nem pedreiros ajudando, né? Então, nessa história de heróis, esses indivíduos construtores da ciência são vistos fazendo avançar a ciência, mesmo à margem de suas épocas. Desse modo, descrito dessa maneira, a física passa a ser vista de uma maneira ahistórica, econômica e politicamente neutra, e o seu desenvolvimento a ser encarado como um filho exclusivo do seu próprio discurso interno, que evidentemente influencia, mas que não é a única coisa a influenciar. A consequência imediata de tudo isso é que muitos conceitos tornam-se incompreensíveis ao desaparecer o marco histórico que ele deu origem. Por exemplo, quando se vai estudar
a radiação de corpo negro, é muito interessante que se começa com uma caixinha com um buraquinho, mas não se percebe que aquilo está mimetizando uma fornalha. E que o problema na radiação de corpo negro, a coisa que o colocava como uma questão central a ser estudada, era determinada por razões econômicas, ligadas à siderurgia, ligadas à iluminação. As ideias não caem do céu. Eu discordo dessa maneira neutra de apresentar a física porque creio na existência de uma estreita ligação entre a mesma e as condições históricas, econômicas, políticas e ideológicas que lhe deram origem. Acabei de me referir a um exemplo, como tantos outros que poderia me referir ao longo de um curso de História da Física. Além disso, para que se possa, que não é o nosso intento aqui, isso é uma parte do que queremos discutir dentro da questão do ensino e da aprendizagem da física. Diga-se isso com toda a relevância possível. Em outro momento, que fosse o curso de História da Física, eu discorreria só sobre isso e suas aplicações pedagógicas. Além disso, para que se possa captar o conhecimento científico em sua totalidade, faz-se necessário que se estude o seu desenvolvimento e a sua transformação, e que se perceba, portanto, qual foi a sua história social. A origem da tradicional pedagogia da ciência, em que a sua história é deliberadamente ignorada, está ligada à própria forma pragmática como historicamente se construiu o conceito dominante de ciência no âmbito de uma sociedade industrial, como a nossa. Há todo um complexo processo de intercâmbio deste sistema com a atitude tradicional dos professores de física frente à história da ciência e que se materializa no tipo de educação científica que eles, professores, recebem e que difundem com os seus estudantes. No dizer de um grande filósofo brasileiro, Hilton Japiaçu, palavra do Hilton, em geral, os cientistas conhecem muito mal a formação de suas teorias e de seus conceitos, pois aprendem uma ciência divorciada da história das ideias, da vida social, econômica e política. Para este fato, há várias explicações. A mais comumente alegada é que a história das ciências não apresentaria nenhum interesse direto e imediato para a pesquisa científica. Seria ela uma perda de tempo. Ora, fazer tal declaração já implica em se adotar, ao menos implicitamente, uma determinada filosofia da ciência, bastante pragmática, uma certa concepção da atividade científica e do seu valor. No mínimo, tal concepção está fundada numa filosofia positivista ou indutivista ingênua. Veja o valor de havermos discutido essa posição filosófica anteriormente, para que entendamos a que eu estou querendo me referir sobre o uso da história da ciência ou seu não uso costumeiro dentro de uma forma de encarar como a ciência é desenvolvida. Então, já essa concepção de desvalorização da história, da construção das ideias científicas, ela está fundada numa filosofia indutivista ingênua, pecuniária, diz respeito simplesmente ao dinheiro, e industrial. Consequentemente, num pragmatismo mercantilista do saber. As pessoas até dizem assim, eu paguei tal disciplina, eu não paguei ainda outra disciplina. Até no próprio linguajar, as pessoas colocam essa mercantilização do saber. O que se admite no fundo é que a ciência constitui uma atividade autônoma. Quem assume essa forma acrítica de relevar a segundo plano a sua história. É que a ciência constituiria uma atividade autônoma que progrediria de forma linear e cumulativamente, e que não implicaria em nenhuma opção de ordem filosófica, que é absurdo, ou ideológica, que todas as descobertas científicas ela convergiria fatalmente para a certeza ou para a verdade, e, consequentemente, candidamente, para o bem da humanidade. Numa sociedade de classe é difícil de tomar isso, a não ser como uma grande ingenuidade. Esse descaso para com a história da ciência implica na negação do vínculo existente entre a produção das ideias científicas e o contexto sociocultural e econômico, ou seja, a base na qual estas ideias são produzidas. Em outras palavras, isso corresponde a uma concepção idealista do saber. Novamente,
a importância de termos discutido a base filosófica. O idealismo, aquilo que a realidade é construída a partir das ideias. Quer dizer, não estamos vendo a importância da realidade concreta a partir da qual a ciência foi construída. Então, em outras palavras, isso corresponde a uma concepção idealista do saber. O cientificismo, essa postura de tomar a ciência quase como uma religião, como uma fonte da verdade, do valor por si mesma. Esse cientificismo, decorrente dessa posição, leva a uma supervalorização do especialista, reduzindo o campo de visão e o próprio espírito crítico dos cientistas, que se vê entregues à sua filosofia espontânea, porque não refletida, ou seja, a esse conjunto de representações, valores e normas a respeito de suas práticas efetivas. Quando eu digo o conjunto de representações, valores e normas, eu estou me referindo à ideologia. Porque o conceito de ideologia da sociologia é exatamente esse conjunto de representações, valores e normas que nós temos a respeito da realidade. Representação é como nós achamos que a realidade é. Valores é aquele conjunto de ideias que nós achamos como a realidade deveria ser. E normas é o conjunto de nossas crenças do que nós deveríamos fazer para que a realidade fosse de acordo com os nossos valores, com o que nós achamos que ela deveria ser. Então, esse conjunto de representações, de valores e de normas sobre a realidade é o que se chama de ideologia. Portanto, se o próprio espírito do cientista é guiado por essa filosofia espontânea, ou seja, por esse conjunto de representações, de valores e normas a respeito de suas práticas efetivas, ele é, em todos os aspectos, um discurso ideológico. Essas atitudes refletem o próprio ideal indutivista ingênuo de uma ciência que se desenvolveu no seio de um capitalismo voltado para a construção de um saber estritamente funcional e de orientação predominantemente positivista, indutivista ingênua, para simplificar. Aí aqui eu cito as notas de aula de um ex-professor meu, francês, professor Michel Paty. Ele não escreveu isso, mas eu anotei de suas aulas nos inícios dos anos 80. Dizia Michel Paty: o indutivismo ingênuo e com ele o positivismo acentua o caráter operatório de uma representação, de uma forma de encarar a realidade. E dizia mais, os manuais científicos, se reportando aos livros textos que nós usamos, são dotados de um indutivismo vulgarizado. O próprio programa de Copenhague, referindo-se ele à visão dominante da mecânica quântica, é um programa positivista. A referência da teoria é a medida e a observação. Lembre-se daquele trecho que eu citei de um diálogo entre Einstein e Heisenberg. O Heisenberg expõe isso e recebe de Einstein uma crítica e desenvolve, em função dessa crítica, uma bela reflexão, que eu citei em umas aulas atrás do livro From a Life of Physics. O próprio Einstein não reconheceu esse programa em razão do contexto filosófico epistemológico que estava proposto em termos de uma filosofia operacionalista. Termina aqui a citação do Paty. E aí eu continuo com as minhas próprias reflexões. Pensar, portanto, a educação científica em seus pressupostos filosóficos e sociológicos equivale a pensar não apenas a importante questão da educação em si mesma, mas a própria ciência e a formação do seu conteúdo. A educação científica tradicional, a que estamos acostumados, ela está toda calcada no uso de manuais escolares, textos didáticos e universitários, que já carregam de forma implícita uma visão de ciência e da atividade do cientista que cumpre analisar. Parece haver algo de intencional nas formas sintéticas, organizadas e esquemáticas como estes textos são elaborados. E aqui eu cito um trecho de um autor que na época eu concordava muito, e hoje em dia eu já tenho certas restrições pelo que ele disse a posteriori, mas ainda continuo concordando com essa parte que vou citar, que é do início da sua obra. Eu refiro-me ao Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn, no início, do belo início da sua obra, ele diz, me refiro à estrutura das revoluções científicas, que é o seu livro mais influente, e que foi o único que as pessoas geralmente leram no início. Mas ele diz essa parte muito bela sobre essa questão dos manuais em ciência, uma crítica muito válida. Pena que ele não tenha mantido essa crítica quando pensa depois sobre a educação em ciência do futuro cientista. Mas a crítica do Thomas Kuhn, muito pertinente, é o seguinte:
O objetivo de tais livros, referindo-se aos livros textos de física, é inevitavelmente persuasivo e pedagógico. Um conceito de ciência, deles aurido, deles tirado, terá tantas probabilidades de se assemelhar ao empreendimento que o produziu, ao empreendimento científico, como a imagem de uma cultura nacional obtida de um folheto turístico, de um cartão postal. Seu objetivo, do livro-texto, é esboçar um conceito de ciência bastante diverso, diferente daquele que pode emergir dos registros históricos da própria atividade científica. Vejam que aqui nós novamente estamos nos reportando aquilo que discutimos sobre o contexto da descoberta e a diferença para o contexto da justificativa, que é o que se encontra nos manuais de ciência, nos livros didáticos. Mas em vez a importância daquele referencial sociológico e filosófico que discutimos até então. Embora eu não validar aqui com exemplos específicos, porque isso ficaria para um curso de História da Física, vale dizer que mesmo você está lidando ainda com esses exemplos concretos que poderiam ser tirados da história da ciência, que eu refuto essa imagem, digamos, pavimentada da ciência, que pode ser retirada desses livros didáticos. E reafirmo que a criação científica ocorre por caminhos tortuosos, não uma forma linear, direta. Ela ocorre a criação por caminhos tortuosos, quase sempre difíceis de se acompanhar, que guardam uma estreita relação com os fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos, psicológicos, filosóficos e históricos em geral, de sua própria época em que eles foram criados. Não há ciência alguma que seja feita fora de um contexto histórico bem definido e que não guarde, portanto, a sua marca deste contexto histórico. Toda pesquisa obedece à visão de mundo do seu autor, estando ela em sintonia com os aspectos característicos de sua época. Essas visões de mundo podem variar enormemente entre os mais diversos praticantes da ciência através da história, fazendo com que eles assumam diferentes concepções a priorísticas de início, ou que eles partam do estudo de diferentes fenômenos, elaborando desta maneira distintas escolas de pensamento. A forma pela qual determinado tipo de interpretação venha se tornar dominante deve ser um objeto de estudo caso a caso. Uma vez, porém, surgida esta visão hegemônica, que o Thomas Kuhn chama de paradigma, ou visão paradigmática, essa visão passa, em sua visão, a guiar a quase totalidade das pesquisas, estabelecendo o que é, então, ou não um problema, o que é visto como um problema, ou simplesmente uma questão que não conhecemos, mas não precisamos nos preocupar com a sua solução. E, portanto, o que deve ou não deve ser pesquisado mediante enfoques bem distintos. Há, no meu entender, uma enorme importância no conhecimento do professor de física desses processos históricos de formação dos conceitos e das teorias que ele veicula em sala de aula. Sem esse conceito, sem esse conhecimento desses processos históricos, ele, o professor, haverá facilmente de cair numa tendência natural para encarar a ciência atual como algo definitivo e não ainda em mudança, como algo necessariamente histórico e provisório. Haverá também, sobretudo, uma inevitável tendência do professor que desconhece a história daquilo que ensina em identificar, e eu vejo muito isso da prática de muitos colegas e de estudantes que já são professores, a tendência de um professor de física identificar a sequência dos conteúdos didáticos apresentados nos livros-textos, que são por vezes desconexos e artificiais, como tendo sido o próprio processo histórico de formação de tais conceitos. E eu diria que poucas coisas na vida são tão mais enganosas como a organização didática que é apresentada dos conteúdos nos livros-textos daquela que foi a sua própria construção. Por exemplo, se costuma ensinar vetores logo no início dos cursos. É muito comum que se ensine os conceitos de vetores e as operações de soma de vetores e coisas desse tipo antes de se ensinar cinemática, antes de se ensinar dinâmica.
quando, historicamente, o conceito de vetor foi desenvolvido, a álgebra vetorial foi desenvolvida no século XIX. Só as operações elementares de triângulo e paralelogramo de forças é que eram conhecidas. Eu vou retomar esse ponto na próxima aula para dar sequência a esse comentário sobre o papel da história no ensino da física.